Fala, gente boa! Bom, a primeira foto do vídeo, tá? Será essa aqui, tá? Dessa casa aqui, tá? Essa casa que vocês estão vendo, tá? Nesse local hoje existe aquele sobrado bem antigo, né? Bem antigão, onde hoje, né, funciona a Hiperville, né? Como eu acabei de dizer, tá? Esse sobrado, né? Bem antigão, onde hoje funciona a Hiperville, é aquele sobrado anexo, né, à Praça Nereu Ramos. Então, repetindo, nesse local onde existiu essa casa que vocês estão vendo, ali, né, hoje, né, nesse local hoje, existe aquele sobrado onde hoje funciona o IPREVILE, né, o Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Joinville, tá? A próxima foto, né, que eu tenho a mostrar será essa aqui, tá? Essa foto, né, não se tem a data em que ela foi batida, né? Essa foto é do Jardim Lauro Miller, tá? Para quem não sabe, o Jardim Lauro Miller era uma praça pública que existia onde hoje é a Biblioteca Pública Rolf Colin, tá? Então, onde hoje existe a biblioteca, um dia ali já foi uma praça, tá? E a próxima foto, tá? Que eu tenho a mostrar é essa foto aqui, tá? A outra foto do Jardim Lauro Miller, tá? Possivelmente essa foto que vocês estão vendo, ela foi batida nos anos 20, tá? Bom, eu tinha dito, né, que 173 imigrantes, né, acabaram chegando pelo navio Rainbow, né, esse navio que chegou em 23, em São Francisco em 23 de dezembro de 1868, né, que foi o último navio que chegou, né, trazendo imigrantes antes da emancipação política de Joinville, tá? Agora eu farei uma cara de tristeza, né? Ou pelo menos tentarei fazer uma cara de tristeza, tá? De novo. Mas por que eu estou fazendo essa cara de tristeza, né? Bom, porque eu menti descaradamente para vocês, tá? Na verdade, eram 172 imigrantes. E quem era esse cara que não era imigrante, tá? Esse cara, tá? Era o Gustav Ferdinand Gerhard Haas, tá? Popularmente conhecido como Gugu da Dinamarca, tá? O nosso amigo Gugu, né? O Gugu da Dinamarca, tá? Ele estava radicado, ele já vivia em Joinville desde 1851, tá? O nosso amigo Gugu, ele veio, né, através de um navio veleiro chamado Neptune, né? Neptune com P mudo, tá? Esse navio Neptune, né, ele saiu de Hamburgo no dia 13 de outubro de 1851, ele acabou chegando em São Francisco no dia 12 de dezembro, tá? O Gustav, né, ele era comerciante, né, e ele tinha 21 anos na ocasião em que ele chegou em Joinville. Ele tinha 21 anos de idade, tá? E ele era procedente de uma cidade chamada Glickhorn, tá? Essa cidade Glickhorn, ela está localizada na região de Holstein, tá? Tanto na época do nascimento dele, quanto na época em que ele acabou chegando em Joinville, tá? Essa região de Holstein, ela pertencia à Dinamarca, tá? Hoje, essa região de Holstein, ela pertence à Alemanha, tá? Ela faz parte do estado de Schleswig-Holstein, né? Para quem não sabe, a Alemanha, a exemplo do Brasil, ela é dividida em estados. São 16 estados, né? Para ser mais exato, tá? Aquela que viria a ser a esposa, tá? Do nosso amigo Gugu, né? Que era a Elisa Grosenbacher, né? Ela era suíça, né? Ela era procedente de uma cidade chamada Affelter, né? Eu vou dar uma conferida aqui, né? O nome da cidade do qual ela era procedente era Affolter, né? Não sei se essa é a pronúncia correta, né? Como eu disse, como eu acabei de dizer, ela era suíça, né? E ela imigrou, ela acabou chegando em Joinville 5 anos depois do nosso amigo Gugu, tá? Ela veio através de um navio veleiro chamado Matilda Cornélia, tá? Esse navio, né, o Matilda Cornélia, ele saiu de Hamburgo no dia 15 de maio, né, de 1856, minto.
Ele saiu do porto de Hamburgo no dia 16 de maio de 1856, né? E praticamente 3 meses mais tarde, no dia 7 de agosto, é que ele acabou chegando em São Francisco, né? A Elisa Grosenbacher, né, que viria a ser a esposa do Gugu, né? Ela acabou imigrando com os pais dela, né? E com os 7 irmãos, né? Então toda a família Grosenbacher acabou imigrando, né? E esse casal, Gugu e Lisa, eles não tiveram filhos, tá? E eles residiam justamente naquela casa, cuja foto eu mostrei ainda há pouco para vocês, né? Essa casa, ela estava, o Gugu, né? Ele acabou falecendo no dia 8 de julho de 1891, né? E 7 anos depois do falecimento dele, né? A Elisa Haas, acabou vendendo o terreno, né, para a prefeitura. Ela vendeu esse terreno no valor de 40 contos de réis, né? Esse terreno, né, ele começava no que hoje é a Praça Nereu Ramos, e ele terminava onde hoje é a Biblioteca Pública, tá? Daria uma conferida aqui, eram 2.610 metros quadrados, tá? Esse era o tamanho desse terreno. Sim, 2.610 metros quadrados, tá? A única exigência que Elisa Haas fez para vender esse terreno, né, que é um terreno, como vocês podem perceber, era um terreno nem um pouco pequeno, né, era de que nesse terreno a prefeitura viesse a construir uma praça pública, e o que foi feito, né? Então foi graças a essa exigência, né, da Elisa Haas, que foi construído, né, foi construída essa praça pública, né, a Praça Lauro Miller, né, local onde hoje existe a biblioteca pública, né. Uma última informação, tá, é que ali estava ali mais ou menos nessa época, 1898, se cogitou, né, construir o mercado público de Joinville, justamente onde hoje existe a biblioteca pública municipal Hoff Colin. Tanto que durante um certo tempo, né, a praça, que veio a ser conhecido como a praça, né, o Jardim Lauro Miller, esse local ele foi conhecido como Marktplatz, ou seja, a Praça do Mercado, né? Então, por incrível que pareça, o mercado público de Joinville, a princípio, ele seria construído onde hoje é a Biblioteca Pública Municipal, tá? Mas voltando, né, a pergunta que o planeta inteiro está fazendo, mas afinal de contas, qual que é a informação bizarra, né, que eu tenho a passar a vocês e que deixará vocês, né, fará vocês terem a mesma reação que essa moçoila está tendo nessa foto aqui, né, essa reação de espanto, né? Bom, essa informação tem a ver com um cara, né, chamado Karl Hochmuth, tá? Que era, obviamente, um desses imigrantes que vieram por esse navio, Raymond, né? O nosso amigo, o Karl Hochmuth, né? Popularmente conhecido como Carlão, tá? Em 1868, ele tinha 49 anos de idade, ele era fabricante de tamancos, né? Ele nasceu no dia 2 de fevereiro de 1819 e ele acabou falecendo em 20 de novembro de 1901 aos 72 anos de idade, né? Uma idade bem elevada, bastante, muitíssimo elevada, né? Naquela época, né? Em 1901. O nosso amigo Carlão, né? Ele acabou emigrando junto com a esposa. A esposa dele era a Eva. A Eva era 6 anos mais jovem do que ele, tá? Bom, ela acabou falecendo muito tempo antes dele. Ela faleceu no dia 15 de fevereiro de 1882, tá? Mas afinal de contas, até aí nada demais, tá? Mas afinal de contas, o que houve de tão espantoso em relação ao nosso amigo Carlão? Bom, o nosso amigo Carlão, né? Ele morava no hospital. Repetindo, o cara morava no hospital. Essa era a casa em que o nosso glorioso amigo Karl Hochmuth, popularmente conhecido como Carlão, e que ganhava vida fabricando tamancos, né? Ele morava no hospital, tá?
Para nós, hoje, isso pode parecer absurdo, bizarro, né? Totalmente sem nexo, sem sentido, só que naquele tempo, né, lá em 1901, lá no século XIX, o hospital, tá? Ele não era apenas aquele local, né, em que os doentes, né, eles são tratados. Um hospital, naquele tempo, tá, era um local que abrigava pessoas desamparadas, principalmente idosos. E esse era o caso do nosso amigo Karl Hochmuth, o popular Carlão. Ele era uma pessoa, um homem idoso e ainda por cima um homem viúvo, né? Então, justamente por isso que ele morava no hospital, tá? Bom, resumidamente era isso que eu teria a dizer para vocês hoje, né? Mais uma vez, obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês e tudo mais, né? E como sempre, e tradicionalmente, fui!